Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Salmo 51, 10 a 13. É com grande alegria que nós queremos dar as boas-vindas e um feliz sábado para todos os nossos amigos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos e vamos erguer uma prece ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de termos acordado nessa manhã, de ter a vida, de ter o fôlego que vem de Ti, mas principalmente dessa oportunidade que nós temos a cada sábado de estar em Tua presença no Teu santo dia. Que nesse momento todos os cânticos, tudo aquilo que for apresentado aqui na frente, possa ser um culto agradável a Ti e que nós possamos, como consequência de tudo, sentir a Tua presença em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é tão bom para nós. É tão bom que agora, com esse confinamento social, nós temos a alegria e o privilégio e a bondade de Deus de ter a congregação familiar. Nesse isolamento social, se você não pode vir até a igreja vai até a tua casa. Olha que maravilha, estamos com você agora. Alguns estão na sala, alguns enviaram fotos aí da família reunida e se prepararam para esse momento, fizeram um cantinho especial em casa para adorar o Senhor. Outros estão no seu próprio quarto, na cozinha, na varanda do apartamento, não importa onde você está. Lembre-se, como disse o pastor Ítalo ainda há pouco aqui na adoração, ele lembrou a todos nós que você é a igreja. O templo pode estar fechado, mas a igreja precisa estar com o coração aberto para receber a bênção do céu, a unção do Espírito Santo e, sobretudo, para recebermos nessa manhã de sábado a mensagem que Deus preparou para nós. O meu nome é Leonino Barbosa Santiago, eu trabalho na União Norte Brasileira e hoje tenho o privilégio de estar aqui com o pastor Fanuel, o pastor Ítalo, o pastor Rafael, direto da Igreja do Marco, para atender todas as famílias da nossa comunidade e você também que está nos acompanhando nesse momento. A todos vocês o nosso desejo carinhoso de um sábado muito feliz. Afinal, como um escritor muito famoso chamado Augusto Cury, que vocês já leram muita coisa dele, ele tem a facilidade de ver e a percepção de escrever na atualidade das coisas que estão acontecendo, e você já viu o texto dele que se espalhou pela internet, né? Foi necessário um vírus para o mundo parar. Foi necessário um vírus para se respirar puro, coisa que todo mundo quer, necessita. E você pode fazer isso, conforme ouvimos na história das crianças hoje. Foi necessário um vírus para os pais ter tempo de cuidar dos filhos e não deixá-los com os avós. Foi necessário um vírus para o mundo lembrar que orar e ter fé é uma necessidade de todos nós. Você conhece o resto do texto? Se você não conhece, vale a pena dar uma olhada depois, mas eu queria apenas lembrar você que fé, Deus, Bíblia, religião, não é questão apenas de um grupo, uma seção de pessoas ou seita. Na realidade, é a maior necessidade de todos os seres humanos, em todos os continentes, inclusive a sua e a minha maior necessidade. Nós precisamos de Deus. Antes de abrir a Bíblia, eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar também hoje. A minha esposa está aqui, é claro. Hoje a equipe está menor, reduzida, com todos os cuidados. Continuamos ainda respeitando todas as recomendações de saúde. Isso é importante. Alguém perguntou, mas isso não é falta de fé? Não, isso é o exercício da fé. Nós temos fé e esperança. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Esperamos a cura, esperamos o livramento, a restauração. E quando esperamos, esperar não é cruzar os braços e fechar os olhos. É esperançar, é agir com responsabilidade também. Por isso,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia no norte do Brasil, na América do Sul, em todo o nosso continente, está tomando algumas decisões. É bom que vocês saibam, queridos irmãos, queridas famílias, queridos amigos que nos acompanham também, que a Igreja Adventista tomou algumas decisões como igreja, como organização. Desde a igreja local, a nossa Igreja do Marco, a Associação Norte do Pará, a União Norte Brasileira, a Divisão Sul-Americana, de recuar nesse momento dessa crise, diante dessa pandemia, de eventos e investimentos, para que a igreja também respeite com equilíbrio, com muito cuidado e cautela, esse momento especial, para que possamos atender melhor as famílias. E o segundo passo é uma visão de comunidade. Muitas famílias de profissionais liberais, de autônomos, de vendedores, já estão precisando de nós. Já necessitam do mínimo, da dignidade, do alimento. E eu quero desafiar você, querida família, pastor Fanuel lembrou bem disso. Você pode adotar uma outra família, orando por essa família, mas dando uma avaliada se essa família precisa de algo mais. Essa semana nós atendemos várias famílias, só aqui na região metropolitana de Belém, na periferia e outros lugares, foram mais de 1000 famílias que precisavam de um alimento. Outros tinham alimento, mas o gás de cozinha acabou. Alguns tinham alimento, tinham o gás de cozinha, mas o filho estava sem condição de tomar o remédio que tanto necessitava. Que tal você que está sendo abençoado também partilhar essa bênção? Se você tem alguma coisa, olha para quem não tem. A Igreja Adventista avança nesse movimento de responsabilidade, mas também de comunidade. E o terceiro passo é o que estamos fazendo agora, abrindo a Bíblia, entrando na sua casa. Tem uma equipe que trabalha durante a semana, aqui agora estão trabalhando atrás das câmeras, para você receber o pão do céu, receber o alimento da palavra, adorar junto conosco, nos congregarmos, como a palavra diz, em espírito e em verdade. Portanto, desafiamos você a andar nesses 3 passos. Primeiro passo, cuidado, cautela, responsabilidade, contingência. Diminua as despesas para que você possa cuidar melhor da sua família e ajudar quem precisa. O segundo passo da igreja é o espírito de comunidade, de partir o pão. Vamos continuar fazendo isso. Se alguém que está nos ouvindo tem uma carência, precisa de alguma coisa, entre em contato com a igreja e nós vamos ver a possibilidade de contribuir também com a sua família, no mínimo com o pão de cada dia. E agora a missão. O pastor Fanuel apresentou o livro missionário, Esperança. Essa é uma palavra poderosa. A minha e a sua esperança é Jesus. E esse é o momento que o mundo está caindo em desespero, nossas famílias estão se levantando em esperança. O mundo está apavorado com o que vai acontecer, mas nós somos adventistas, não somos alarmistas. Nós acreditamos na profecia bíblica. O fim do mundo não será com coronavírus. A Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. O fim virá com a pregação do evangelho. Não é uma pandemia. A pandemia faz parte do cenário do fim. É um dos sinais, mas não se desespere. Ainda não é o fim. Eu quero abrir a Bíblia agora, e o tema que foi anunciado para nós, nessa semana de Páscoa que estamos entrando, estaremos com o pastor Luiz Gonçalves e com Arautos do Rei, direto na tua casa. Esse é um privilégio, uma bênção que nós não imaginávamos, e Deus já havia preparado, e agora nesse cenário de pandemia, de isolamento, teremos essa graça divina. Cada noite, a partir de amanhã, na verdade hoje, eu estou com vocês agora, mais 11 horas, que tal você se conectar novamente aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco, esse mesmo canal que você está, e você terá mais uma bênção. O pastor Luiz Gonçalves já abrindo o movimento da Semana Santa, a Semana do Calvário, e o tema é amor escrito com sangue. Agora, amor escrito com sangue que cura. Eu quero abrir a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, num texto bíblico que muita gente gosta, conhece,
e é próprio para esse momento especial de preocupação, de ansiedade. Quando vai acabar estas coisas? Quando vai passar esse cenário? Com certeza o mundo não será mais o mesmo, nem a tua família, nem você, nem eu. 2 Crônicas, capítulo 7, um texto famoso, conhecido, na verdade está dentro do capítulo da oração de Salomão, e a parte mais bonita é essa, já é a resposta. Todos nós sabemos do poder, do valor da oração, mas todos nós almejamos mais do que o poder da oração, a resposta da oração. 2 Crônicas, capítulo 7, você pode abrir a sua Bíblia. Verso 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, aparece aí a conjunção, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei, curarei a sua terra. Amém? Esse é um texto que nós usamos muito para oração, mas na verdade eu tenho convicção que você é uma pessoa que gosta de orar, de buscar a Deus, de estar na presença do Senhor, de derramar a sua alma, de clamar as bênçãos do céu. Mas esse texto, ele nos aprofunda um pouco mais nesse movimento de oração. O apelo aqui é para nos humilhar antes de orar. E humilhar não é coisa fácil. Ser humilde é um desafio. Eu e vocês somos desafiados a viver a humildade antes de viver a devoção, a nos humilharmos antes de receber a bênção. E eu queria agora desafiar você a se lembrar de uma cena de uma casa, exatamente. E se estamos vivendo um período de quarentena, esse grupo que eu me refiro também estava numa quarentena, exatamente. Jesus passou 40 dias depois da sua morte. E se você lembra, Jesus ficou quantos dias morto? Lembra, ele morreu na sexta-feira, crucificado, passou o sábado na sepultura e ressuscitou no primeiro dia da semana. Portanto, 3 dias Jesus enfrentou a morte, venceu a morte no terceiro dia. A morte já estava derrotada na eternidade no plano de Deus, mas na cruz Jesus morreu, dando a sua vida, derramando o seu sangue. Durante essa semana nós vamos aprender desse amor escrito com sangue. Jesus derramou sangue pelas mãos para purificar nossas ações, pelos pés para purificar nossa caminhada. Teve a sua fronte sangrando para purificar nossos pensamentos. Derramou sangue quando foi ali dilacerado por uma lança no seu lado. Jesus derramou seu sangue, sangue purificador, sangue que cura na cruz do Calvário. 3 dias ficou na sepultura, ressuscitou e 40 dias esteve com os discípulos. 3 mais 40, 43, não é? E ali no monte ele ascendeu ao céu. E quando os discípulos estavam olhando para ele, subindo nas nuvens, anjos vieram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima assim? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar. E ali naquela hora os discípulos desceram do monte. Imagina um pouquinho agora, tenta na sua mente aí na tua sala, no teu quarto, aonde você estiver, pensa como estaria eu e você se fôssemos companheiros dos discípulos, dos apóstolos nesse momento. Eles queriam Jesus, a presença de Jesus, mas Jesus subiu para o céu, mas deixou uma promessa: eu vou enviar o Consolador, Ele estará com vocês, eu vou para o Pai, importa que eu vá e Ele virá. Imagina como eles desceram ali do monte, correndo, pulando, mas qual era o sentimento? A nossa vida é tomada por 2 coisas todo o tempo, na nossa cabeça pensamentos, e eles não param. E o sexo feminino mais ainda, né? Porque de vez em quando as mulheres olham para o marido, a mulher olha para o marido e diz: o que você está pensando? O marido diz: nada. Mulher não tem isso, mulher sempre pensa em alguma coisa. Então os pensamentos fazem parte da nossa vida, mas os sentimentos também. O que eles estavam pensando? O que eles estavam sentindo?
Nós podemos descobrir alguma coisa porque o livro de Atos dos Apóstolos nos revela, e você conhece a história. Eles desceram do monte, e o tempo foi passando, eles foram para casa, uma casa, diz que o cenáculo onde eles estavam, o cenáculo era um piso superior de uma casa, e ali eles estavam, e em meditação, em diálogo, em conversa, em oração, em busca para que a promessa se cumprisse. E ali havia silêncio, louvor, leitura da palavra de Deus, porque eles tinham o Velho Testamento, mas de repente, um sentimento diferente começou a tomar de conta. Pedro baixou a cabeça, a barba encostada no peito. João olhava para Pedro, olhava para Tomé, olhava para Natanael, e ele teve coragem de dizer: Pedro, você me perdoa, Pedro? E Pedro disse: perdoar você, João? Como? Por quê? E João, entre lágrimas e soluços, dizia: Pedro, me perdoa, eu preciso confessar para você, Pedro, eu tenho muita inveja de você, Pedro. E Pedro disse: mas como? Você inveja de mim? Por quê? Você era o mais querido de Jesus, o discípulo amado. E João disse: mas foi você que caminhou sobre as águas. Eu queria caminhar, e foi você que andou sobre as águas. E Pedro disse: é verdade, eu andei, mas foi porque eu pedi, eu fui atrevido e eu afundei. Eu tenho que pedir perdão para você, porque eu tinha inveja de você, João. Era eu que queria estar reclinado ali no peito de Jesus. Por favor, me perdoa. E naquela hora, queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, jovens, foi nesse momento que o sangue de Jesus fez diferença na vida daqueles homens. Ali estavam eles, reunidos, cantando como você e eu muitas vezes cantamos, orando como você e eu oramos, lendo a palavra como você e eu lemos. Mas o sangue de Jesus, esse amor escrito com sangue, começou a operar cura no coração dos discípulos, quando eles tiveram coragem de se humilhar. Marido, você tem coragem agora, depois de estar em casa, se estressar, de pedir perdão, de se humilhar para a sua esposa, que você tanto ama, que divide a vida com você, e dizer para ela: querida, me perdoe, eu tenho sido grosseiro, não tenho ajudado você, não tenho contribuído. Será se você tem coragem, mãe, de olhar para os seus filhos e pedir perdão, dizendo: eu me estresso muito, eu ando muito nervosa, às vezes eu perco a cabeça, e vocês são o meu tesouro, meus filhos, mas às vezes eu falo coisas que eu não queria falar, não está no meu coração. Você tem coragem de deixar o sangue de Cristo curar o teu orgulho, e você se humilhar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu e você estamos orando, mas essa oração precisa ser temperada com humilhação diante de Deus, para que o sangue de Cristo nos cure. Eu já estou lá no Pentecoste, durante essa semana nós vamos ver a caminhada de Jesus com os apóstolos, a sua crucifixão, o derramamento do sangue, mas eu quero, em nome de Jesus, começar essa semana com você, e daqui a pouco com o pastor Luiz Gonçalves, com Arautos do Rei. Mas lembra, ainda há pouco Luiz veio aqui, adorou a Deus junto com você e comigo, numa canção poderosa, dizendo que Deus é tão bom. Ele nos dá esse tempo, essa sacudida, essa quarentena, essa pandemia, para nos avisar apenas de uma coisa: nós dependemos de Deus, e é hora de clamar humildemente, de nos humilhar diante de Deus e diante de nós mesmos. Como eu me humilho diante de mim mesmo? Sim. Quanto tempo fazia que você não parava, e todos nós usávamos o mesmo argumento: não tenho tempo. Não tenho tempo para rever minha alimentação, não tenho tempo para fazer exercício físico, não tenho tempo de ir para a varanda do apartamento, para o quintal da casa, respirar ar puro, não tenho tempo. E agora? Qual vai ser a minha desculpa? Qual vai ser o meu argumento? Sabe, meus queridos amigos e irmãos, é nessa hora que nós olhamos para a palavra e de novo vemos uma palavrinha pequena: então. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, confesse, humilhar e orar, então eu ouvirei e sararei. Sabe, lembra dos apóstolos? Vamos voltar de novo para onde eles estavam. Ali, olhando um para o outro, começaram a pedir perdão, a se desculparem, e veio o abraço, e veio o afago. Hoje a pandemia, o coronavírus não te permite abraçar muita gente, a não ser quem está aí no teu ciclo familiar. Dar as mãos para quem você gostaria de dar. Vejam que é nessa hora que a gente valoriza um aperto de mão, não? De vez em quando eu tenho que, pela força do trabalho, estar com uma ou outra pessoa, e os cuidados, né, de estar mantendo a distância, de não poder apertar a mão. É nessa hora que a gente vê que as pequenas coisas têm muito mais valor do que nós imaginamos. E aquilo que a gente dava tanto valor, nesta hora é questionado. Por exemplo, de que vale o dinheiro agora diante de algo que não se pode deter? Qual é a diferença entre o rico e o pobre? Entre o chinês e o brasileiro? Entre o paraense e o sulista? Não importa, a pandemia não escolhe raça nem cor. Graças a Deus, não só a pandemia faz isso, mas a bênção de Deus também não faz acepção. O derramamento do Espírito Santo aconteceu ali. Vamos lembrar da cena agora, e eu quero fazer um apelo para você, muito simples, mas muito direto e objetivo. Para você que já foi batizado nas águas, que é um cristão, que já tem a sua religião, eu quero fazer um apelo para você que ainda não foi batizado, mas que está acompanhando essa pregação, que ainda não tomou uma decisão, ou para você que já tomou a decisão e por alguma razão se afastou, a rotina da vida te atropelou e você parou de frequentar os cultos, de adorar a Deus, continuou com fé no coração, mas não vive a comunhão. Eu quero fazer um apelo muito simples e objetivo para você. Olhando para a cena do cenáculo, lá estavam os apóstolos. Perdão, humilhação, um olhando para o outro e dizendo: nós precisamos de Deus de novo, nós precisamos de Jesus Cristo. E naquela hora, a humilhação tomou de conta da vida deles, não a humilhação de cair no chão como um capacho, mas a humilhação de clamar a Deus por misericórdia, de olhar para o outro e ver no outro o mesmo valor, a mesma dignidade que você tem, de olhar para o outro e não ver nele alguém superior ou inferior, mas um igual, que carece de Deus e que pode ser amado e valorizado como você quer ser. Foi naquela hora que Pedro, João, Natanael, Mateus, todos os apóstolos se uniram, clamando misericórdia, cumprindo o que a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eles se humilharam, e a oração então começou a ter valor. Foi ali que o sangue derramado na cruz de Cristo começou a ter poder e cura. E eu pergunto para vocês: Deus ouve? Será se adianta orar? Eu e você estamos orando tanto. Será se Jesus ouve o grito de uma mulher que tem a mandíbula quebrada por um marido bêbado e violento dentro de casa? Deus ouve o grito de uma criança lá na África, que mesmo nessa pandemia agora foi esquecida e está com fome, está desidratada, e a mãe morre do lado dessa criança, e ela não tem nem força para dar um gemido na garganta seca, não tem hidratação suficiente para vir lágrima nos olhos. Deus ouve. O mundo esqueceu tudo e todos e vê apenas um vírus, mas Deus continua vendo tudo, todos e cada um de nós. Deus ouve o grito. Deus ouve o grito de alguém que está sendo assassinado, levando um tiro no assalto. Deus ouve o grito de alguém que chora e ora pelos filhos, que mesmo diante dessa situação, não vê o sinal do tempo do fim, continua surdo aos apelos do Espírito Santo. E esse pai e essa mãe grita, clamando a Deus, para que o filho acorde, para que o filho veja os sinais. E o filho, ao invés de buscar a palavra, está entrando na internet, em sites pornográficos e tantas outras coisas. E a mãe grita, ora e chora diante de Deus. Deus ouve o grito.
Deus ouve o teu grito de ser um cristão sincero, a vontade de uma renovação, de dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor quer de mim? É nessa hora que eu quero fazer um apelo sincero para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, com fé se humilhar e orar, então eu ouvirei e sararei. A palavra sarar, curar, é muito poderosa. É exatamente para isso que a medicina existe. Os profissionais de saúde nessa hora estão sendo extremamente valorizados, aplaudidos das janelas, mas eles não querem só isso. O que eles querem é que a gente valorize a vida, a saúde mais do que a doença. Tem muita gente cuidando da doença. Os profissionais de saúde, eles querem lembrar a todos nós que eles são profissionais da saúde, não profissionais da enfermidade. É nessa hora que a gente tem que ver o recado claro. E Deus está dizendo: eu sararei, eu curarei, eu tirarei a enfermidade, mas eu manterei a vida. É o que mais queremos, é o que mais necessitamos. E é nessa hora que eu quero ler para você um texto da escritora cristã Ellen White, no livro O Grande Conflito, página 611. Eu pergunto para você: será se essa cena do cenáculo pode se renovar? Aquela mesma cena de um confinamento, era uma quarentena, lembra? O Pentecoste são 50 dias, 40 dias que Jesus ficou com eles, uma quarentena. 3 dias que ele ficou ali na sepultura, 7 dias que eles ficaram clamando, 50 dias. Você e eu estamos numa quarentena social, mas essa cena do derramamento do Espírito Santo pode acontecer agora, exatamente agora. Pode acontecer num apartamento, numa sala, pode acontecer na cozinha onde você está, no teu quarto. Lembra? Pedro começou a olhar para João e o sentimento agora era de igualdade, de irmandade, de humildade, e eles estavam ali naquela fraternidade espiritual, sem orgulho, sem vaidade, porque foram curados pelo sangue derramado na cruz, mas pelo Espírito Santo que desceu. O Pentecostes aconteceu, a inauguração da eternidade, Jesus entronizado à direita do Pai, o Espírito Santo desceu e de repente um olhou para o outro e apontou um para o outro. O que era isso? Era Pedro dizendo para João: olha João, olha em cima da tua cabeça. E João olhava e não dizia nada, apenas acenava com a cabeça dizendo: eu sei o que é isso. Todos eles olharam e viram, eram labaredas como que de fogo, em formato de línguas, e agora eles falaram línguas que eles não conheciam, mas pessoas que precisavam ouvir a mensagem de esperança entendiam. Eu e você estamos sendo desafiados a viver essa mesma experiência. Grande Conflito, página 611, diz assim: a grande obra do Evangelho não deverá encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que aquela que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no início do Evangelho, devem novamente se cumprir na chuva serôdia, no tempo do fim, agora do mesmo modo. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, vão se apressar de um lugar para outro para proclamar a esperança. Eu quero desafiar cada família agora que está na sua casa, nessa hora, pai, mãe, nessa hora, queridos filhos, compreendemos a profecia: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Isso mesmo, eu e você, pecadores e falhos como somos chamados para sermos agora receptáculos, vasos, que receberemos o Espírito Santo. Se estamos em confinamento social, podemos ter congregação familiar. Se estamos em isolamento social, é hora de pai e mãe se humilhar e orar, e receber do céu a graça de serem sacerdotes do seu lar. Que tal agora você, pai e mãe, convidar os seus filhos e abençoá-los, colocar a mão sobre a cabeça deles
e fazer o que você talvez já fez, ou que talvez você nunca fez. E se você está sozinho, você tem a mesma graça de Deus, de erguer a mão ao céu agora e clamar por essa unção, pelo derramamento do Espírito Santo, porque é Ele que vai trazer para nós esse sangue curador, que tira de nós o orgulho, a arrogância, a vaidade, mas também arranca de nós o medo, a ansiedade, a angústia, o que vai acontecer. Por favor, não esqueça, o fim não será com o coronavírus, com o Covid-19. Esse é apenas um sinal do fim. O fim será com esperança, com vitória, com a presença de Jesus na eternidade. Que tal agora você ser honesto, sincero e humilde, aí na tua casa, aí na tua sala, no teu quarto? Eu quero convidar você agora para, nesse momento, se colocar em pé. E quem está aqui também, nós temos uma pequena equipe, podemos nos colocar em pé, podemos nos levantar. Eu já estou em pé. Nos colocar em pé é um símbolo apenas de dizer: eu estou aqui, conta comigo. Sabe, naquela hora os apóstolos olhavam um para o outro e viram o Espírito Santo sendo derramado como línguas de fogo. Eu tenho fé, convicção e esperança que agora o Espírito Santo pode ser derramado na tua casa, na tua vida, na tua família. Você aceita o desafio? Erga a sua mão. Aí mesmo, levante a mão, isso mesmo, pode levantar a mão. Levante, isso. Feche os seus olhos, vamos orar de mãos levantadas. Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso, estamos em pé na tua presença agora. Esse irmão aí sozinho na sua sala, clamando a unção do Espírito Santo e o perdão dos pecados. Este jovem sozinho na casa, na família, ele está no quarto agora, mas ele acredita, Senhor, que o teu Espírito pode tomar de conta dele, e ele será uma bênção para a sua família, e vai ser um atalaia dentro da sua casa. Esse pai, essa mãe que levantou a mão agora, vai consagrar os seus filhos e filhas. Esse marido vai abençoar a esposa, essa esposa vai abençoar o marido, porque é hora de cada um de nós assumir o lugar que o Senhor nos convidou. Assim como os apóstolos se levantaram e receberam a cura, por favor, Senhor, cura cada um de nós, fisicamente, emocionalmente, mas sobretudo espiritualmente. Enche a nossa vida de fé, amor e esperança, em nome de Jesus. Todos dizem amém e amém, Senhor. Amém.